A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre os anos de 1914 e 1918 e deixou como saldo mais de 10 milhões de mortos e mais de 30 milhões de feridos. Aí você poderia perguntar, por que tamanha crueldade? O que teria levado o mundo a tamanha destruição? E aí eu diria que diversos fatores contribuíram para isso. Aí você pode apontar o nacionalismo, ressentimentos políticos, ressentimento da França, por exemplo, em relação à Alemanha, por ter perdido territórios em uma guerra contra a Alemanha tempos atrás, mas principalmente as disputas imperialistas entre as grandes potências, que já ocorria desde o século anterior. Essa talvez possa ser apontada como a principal causa da Primeira Guerra Mundial. As grandes potências disputavam o mercado em nível mundial, e isso teria levado essas potências, em um dado momento, ao conflito. Desde as últimas décadas do século XIX, mais precisamente a partir do ano de 1870, as grandes potências começam a se organizar, começam a se equipar naquilo que ficou conhecido como o período da paz armada, em que as grandes potências entram numa espécie de corrida armamentista. Os países mais ricos começam a investir pesado em invenção de armas cada vez mais potentes, preparação dos seus exércitos, aumento do efetivo do exército, enfim, preparam-se para mesmo não estando efetivamente em guerra, mas preparam-se para uma possível guerra. E ao mesmo tempo que esses países investem na preparação de seus exércitos, de seu efetivo militar, seu potencial bélico, essas potências começam também a se articular politicamente, constituindo-se alianças. A Alemanha, por exemplo, se uniu à Itália e ao Império Austro-Húngaro e formou aí aquilo que ficou conhecido como Tríplice Aliança. Por outro lado, a Inglaterra se une à França e ao Império Russo, formando a chamada Tríplice Entente. Estava aí, de certa forma, formado o cenário para a eclosão do conflito mundial de 1914. Então, na verdade, naquele momento, a Europa era como um barril de pólvora. Estavam armados, as grandes potências estavam fortemente armadas, só que não estavam em guerra. Mas a qualquer momento a guerra poderia acontecer. Faltava um acontecimento que causasse, que levasse ao início dos conflitos, do conflito propriamente dito. E esse acontecimento ocorreu em 1914, na cidade de Sarajevo, na Bósnia, quando o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro foi assassinado. Francisco Ferdinando, em visita a Sarajevo, uma visita diplomática, uma visita política, ele foi vítima de um atentado e acabou morrendo. Na verdade, isso era um conflito localizado. Era a Sérvia, que se desmembrava do Império Austro-Húngaro, lutava pela separação, pelo reconhecimento da separação, e o atentado, na verdade, foi fruto dessa disputa política local. Mas por conta do cenário político internacional, das alianças que haviam constituído, dos interesses que as grandes potências tinham também naquela região, fez com que outros países interferissem no conflito local, e o conflito da Bósnia, o conflito do Império Austro-Húngaro, que deveria ser algo localizado, algo de pouca duração inclusive, foi se estendendo e acabou ganhando proporções mundiais à medida que esses conflitos passaram a envolver também outras regiões do planeta. Diversas colônias também passaram a existir conflitos em diversas colônias. Enfim, o conflito se estende e ganha proporções mundiais. Em 1917, por exemplo, os Estados Unidos tomaram parte efetivamente nesse conflito, ao lado da Tríplice Entente, que veio a fortalecer a Tríplice Entente, E já no ano de 1918, a Tríplice Aliança já dava sinais de enfraquecimento, e no final deste mesmo ano, a Alemanha, principal representante da Tríplice Aliança, foi obrigada, de certa forma, pela situação, foi obrigada a assinar um acordo, uma espécie de armistício, em que ela reconhecia a derrota na Primeira Guerra Mundial. Caminha-se aí para o fim da Primeira Guerra Mundial, que na verdade vai ser consumado mesmo com a assinatura do chamado Tratado de Versalhes,
um acordo de paz assinado no início de 1919, em que a Alemanha foi obrigada a reconhecer a derrota e assumir, de certa forma, a responsabilidade por ter causado a Primeira Guerra Mundial, sendo obrigada a pagar indenizações, sendo obrigada a ter que entregar suas colônias, sendo obrigada a de certa forma, se desarmar, porque o acordo previa que ela não poderia ter um exército forte, teria um limite para o número de soldados no exército, teria um limite não poderia ter carros blindados, submarinos, enfim. O acordo colocava uma série de restrições bélicas à Alemanha, com o intuito declarado de enfraquecer a Alemanha e impedir que a Alemanha se tornasse uma potência militar. Ok.